programa Tempo de Avivamento, com o pastor Marco Feliciano. Olá, irmãos, eu sou o pastor Marco Feliciano. E eu sou a pastora Edileuza Feliciano. Estamos juntos aqui para apresentar o programa Tempo de Avivamento, que nesse domingo está imperdível, pastor Edileuza. Deus me deu uma mensagem que nós vamos passar para todo o Brasil agora. O tema dela é Nas Profundezas do Espírito. Semana passada eu preguei uma mensagem aqui que moveu o coração de todo o Brasil. Milhares de pessoas ligaram, inclusive, para conseguir aquela mensagem, que era a mensagem Sanctus Sanctorum. Eu falava sobre a faixa etária de um jovem adolescente chamado Ezequiel, que teve uma experiência com Deus na beira do rio Quebar. Na mensagem de hoje eu falo do mesmo Ezequiel, que está agora com mais de 50 anos, na beira do rio Quebar. Aquele mesmo rio onde ele teve a visão de Deus, onde eu contei semana passada na pregação. Dessa vez ele está no final da vida dele, envelhecido. A Bíblia Sagrada diz que ele tinha o seu coração endurecido e o próprio Deus teve que surpreendê-lo. Deus teve que vir à terra, se metamorfosear em forma de anjo, nós chamamos isso em teologia de teofania, e através da teofania de Deus, na vida de Ezequiel, Deus convidou ele a uma mudança. Deus entrou com ele nas águas do rio e foi fazendo essas águas subirem, eram água pelos pés, água pelos joelhos, água pelos seus lombos, e houve um momento em que ele teve que mergulhar. Eu falo que no meio da caminhada existe esgotamento espiritual. E nós precisamos estar sempre em renovo. Nós precisamos de um avivamento no começo, no meio da caminhada, até o final dos dias. O que a senhora acha disso? Concordo plenamente, Marco. E Abacuque também viveu isso. Na Bíblia ele diz: Deus, aviva a tua obra, Senhor, e no meio dos tempos a notifica. E nós estamos passando por uma experiência dessa, que no momento que nós achávamos que Deus já tinha falado para nós o nosso chamado, foi aí que nos enganamos. Deus colocou uma igreja nas nossas mãos para cuidar um povo maravilhoso. Muitas almas têm se rendido aos pés do Senhor. Bem lembrado, você está dizendo sobre o nosso chamado. Eu, como pregador itinerante, alcancei os maiores congressos do Brasil, percorri a terra inteira, e quando achávamos que não tinha mais nada para descobrir, descobrimos o ministério pastoral e agora pastoreando uma igreja. Muito bem lembrado. O que Deus fez na minha vida, na vida da pastora Edileuza, creio que Ele quer fazer na sua vida também. Por isso eu convido você e sua família, seus amigos, para assistirmos agora a mensagem Nas Profundezas do Espírito. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Verso 1. E depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. E eram águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e eram águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e eram águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? E então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. E então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. E a igreja diz amém. Pai, me dê graça agora e inspiração. Cativa os corações na sua presença, e dê ao seu povo hoje uma viagem gratuita diante do seu trono, para sairmos daqui possuídos pela sua presença e a sua glória. Amém, amém e amém. Convido a igreja a apertar o seu cinto, porque nós vamos decolar a partir desse momento aqui. O texto é conhecido.
o profeta é conhecido, o livro é conhecido, e está escrito na Bíblia que é o mais conhecido de todos os livros. A história que eu conto nessa noite não é uma história escondida, mas é uma história envolvida em mistérios, que com a graça de Deus e a inspiração do Espírito Santo, e a curiosidade, o anseio e o louvor da igreja, vamos hoje aplicar na nossa história. Todas as vezes, desde a minha infância, quando olho para o livro do profeta Ezequiel, eu sinto um temor, e às vezes o temor é tão grande, que provoca no meu corpo um tremor, porque Ezequiel é uma dessas figuras da Bíblia, um desses seres humanos da história, que nasceram para fazer a diferença, que nasceram para marcar um tempo, que nasceram como sendo uma espécie de esperança para a sua geração. Ezequiel nunca foi, em toda a sua história, um menino leviano. Em toda a sua história, nunca teve ele envolvido com coisas podres. Nunca foi um corrupto, também nunca foi corrompido. Era um moço que carregava nas suas veias um sangue nobre, um sangue judaico pertencente a uma tribo muito especial, que era a tribo dos levitas. Qual tribo eu disse, igreja? Não ouvi direito. Tribo dos? Repita mais uma vez, fazendo biquinho, por favor. Tribo dos? É a mais bela e mais poderosa tribo que eu encontro. E eu sei que muitos podem divergir em pensamento comigo, porque alguns ainda se inspiram na tribo de Judá, porque foi de lá que veio o grande leão, que com seu rugido colocou o falso leão para correr. E o rugido do leão da tribo de Judá ainda faz crentes dar gritos de glória a Deus aqui, amém por isso? Não sei se você se lembra do rugido deles. Se não se lembra, em casa, passe os olhos pelo capítulo 5 do livro do Apocalipse, e você vai ver um tal de João, que estava dentro do céu chorando, primeiro e único ser que chorou dentro do céu. E ele chorava, e ao ser interpelado, ele disse: eu chorei porque tinha um livro fechado por dentro e por fora, e como era o livro da vida, só valeria a pena se o livro estivesse aberto e o meu nome fosse lido. Como o livro estava fechado, e alguém bradou dentro daquela sala do céu, dizendo: ninguém na terra, nem embaixo nem em cima, foi encontrado digno de olhar, de ver, e nem de ler o que estava escrito lá. Ele diz: por isso eu chorava muito. Mas o choro dele logo terminou, porque um homem de branco se aproximou dele e disse: João, não chores. E o homem aponta para um canto daquela sala, e vem chegando uma majestade tremenda. Os cabelos desse que vai entrando eram cabelos brancos como a lã branca. Os pés dele reluziam como latão que saía da fornalha. A sua roupa era feita de um linho branco que fazia cegar as vistas de quem o olhava. E um cinturão de ouro cercava o seu peito. E da boca dele saiu uma espada aguda de 2 fios. E esse homem de branco diz: João, não chore. Está vendo aquele ali? Ele já resolveu o problema. E João pergunta: quem é ele? E o homem de branco diz: eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu. E o livro já está aberto. E só quem tem o nome escrito naquele livro é que pode dar um grito de glória a Deus nesse momento. A glória ao nome do Senhor Jesus. Por gentileza, levante a mão direita para o céu comigo, por favor. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. E o que mais me irrita é ver que tem gente na igreja que nem para fazer isso presta. Não obedece o pastor nem com reza brava. Agarrou o ombro do seu irmão com carinho e respeito, chacoalhe ele até ele ficar irritado agora. Tira ele do lugar. Diga para ele: Deus te trouxe hoje aqui só para falar para você que é tempo de despertar. Seu nome está escrito no livro da vida. Valoriza isso. Reage. Reage. Reage dando um brado de vitória, crente. Vai lá. Isso, agora eu estou me sentindo mais na Assembleia de Deus. Então vem comigo, assembleiano. Quando eu olho para esse Ezequiel, criado no meio da tribo de Levi, a tribo dos adoradores, a tribo que recebeu de Deus um voto de confiança tão grande, que eu posso imaginar a cena. Vem comigo. Eu faço os rabiscos e você pinta e dá cor ao desenho. Imagine na encosta de uma montanha um homem chamado Josué, olhando para a grande nação judaica que tem nesse momento cerca de 3 milhões de pessoas. E ele começa a dizer: para a tribo de Dan está o sul deste país, para a tribo de Naphtali está o norte, para a tribo de Benjamim está o sudeste, para a tribo de Judá está o sudeste. E enquanto ele separa a terra, percebe-se que a terra inteira está separada, mas fica uma tribo na frente de Josué, a tribo dos levitas. E antes que eles comecem a chorar, pensando que foram por Deus rejeitados, vem o conselho do céu ao coração de Josué. E Josué diz: ei, levitas, não fiquem tristes, porque a porção de vocês é maior do que a de todos.